Quando o Pedrinho soube que o patrão de Joãozinho estava pedindo essa indicação, ele logo foi, entregou o seu currículo e disse: olha, vai lá, né? Fala bem de mim, conta para ele que eu sou bom nessas habilidades, que eu tenho esses talentos todos. Porém, Joãozinho, quando se deparou com o currículo do amigo, rasgou e jogou fora. Um cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Muito bem-vinda ao nosso devocional Um Cálice de Integridade. Nesse devocional, onde nós temos aí a mensagem do Senhor como um trabalho de meditação e autoconhecimento, onde nós geramos transformação no nosso comportamento. E nesse Um Cálice de Integridade dessa semana, nós estamos trabalhando o tema Quem fala demais acaba pecando. E para iniciar hoje o nosso devocional, eu quero te contar uma história. A história entre dois amigos. Eu vou colocar o nome desses amigos, um nome bem simples, Joãozinho e Pedrinho. E eu quero que você comece a refletir na lição por trás dessa história. Joãozinho e Pedrinho eram amigos há mais de 15 anos. E como amigos há muitos anos, eles se conheciam muito bem, haviam vivido muitas circunstâncias juntos. E um conhecia a intimidade do outro, sabia as qualidades, os defeitos, eram muito amigos. E um belo dia, o patrão de Joãozinho pediu uma indicação. E, pasmem você, essa indicação tinha as características perfeitas do amigo de Joãozinho, o Pedrinho. Esse patrão dele precisava de alguém que tivesse muitas habilidades naquela área. E o amigo de Joãozinho tinha muitas habilidades naquela área. Porém, quando o patrão de Joãozinho pediu essa indicação, o Joãozinho logo pensou no Pedrinho, mas não indicou o Pedrinho. Quando o Pedrinho soube que o patrão de Joãozinho estava pedindo essa indicação, ele logo foi, entregou o seu currículo e disse: olha, vai lá, né? Fala bem de mim, conta para ele que eu sou bom nessas habilidades, que eu tenho esses talentos todos. Porém, Joãozinho, quando se deparou com o currículo do amigo, rasgou e jogou fora. E quando o patrão questionou o porquê o Joãozinho não quis entregar o currículo, o Joãozinho disse: ele não é uma pessoa confiável. Eu venho aqui usando essa história. Essa história não é uma história verídica, mas ela é baseada numa situação em que eu presenciei de alguém que tinha um relacionamento de muitos anos, mas que não quis indicar justamente por conhecer os defeitos da outra pessoa. E agora eu quero convidar você a meditar. Se é a sua primeira vez aqui a gente faz o seguinte, a gente trabalha da seguinte maneira: nós começamos a olhar as consequências negativas que vem acontecendo na nossa vida e os nossos comportamentos, aquilo que a gente vem semeando, que vem causando isso. A gente busca um olhar espiritual para ver quais são a artimanha maligna que está sendo trabalhada na nossa vida, mas a gente também observa o nosso próprio comportamento. E com base nisso, nós buscamos uma orientação de Deus, usamos a palavra de Deus para compreender como nós devemos mudar o nosso comportamento e plantar novas sementes. Nessa história, nós vimos que um amigo de muitos anos não quis indicar outro simplesmente porque considerava o outro amigo alguém que não era confiável. E para terminar, para enfatizar essa história, eu quero dizer a você que está me ouvindo que nesse tema, quem fala demais acaba pecando. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito delicado, a mentira. Muitos de nós, muitas das vezes, acabamos alimentando o hábito de mentir de maneira inconsciente. Nós achamos que não tem nada a ver e por conta disso nós passamos a ser uma pessoa sem credibilidade nenhuma, porque nós mentimos. Olha, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Eu gostaria que você que está me ouvindo pudesse avaliar e responder com honestidade aí para você mesmo
Se você tem o hábito de mentir, porque a mentira, ela é algo muito ruim nas nossas vidas, ela traz consequências negativas e descredibiliza o nosso caráter, a nossa personalidade. As pessoas que nos cercam, elas não confiam na gente, porque elas passam a perceber o quanto nós somos enganadores, quanto nós estamos sendo falsos e mentirosos. E nós podemos, muitas das vezes, de maneira inconsciente, ser manipulado pelo inimigo de nossas almas e agir assim com muita frequência, sem perceber que nós estamos levando a fama de mentirosos. Olha, eu muitas das vezes na minha vida lá atrás contei mentiras e eu não entendia o porquê que eu mentia. Eu simplesmente mentia e achava que eu estava certa fazendo aquilo. Mas depois que Deus me transformou, que eu tive uma mudança, que Deus abriu os meus olhos, eu pude perceber o quanto o inimigo das nossas almas estava me envergonhando. E ele faz isso com cada um de nós. E eu sei que você que está me ouvindo talvez não queira ouvir que você é uma pessoa mentirosa. Nenhum de nós queremos. Mas nós devemos tomar a consciência se nós estamos agindo assim, para não deixar o inimigo de nossas almas nos enganar e nos envergonhar, para não deixar que isso se torne um hábito que destrua as nossas vidas. Perceba, nessa história que eu acabei de contar para você, o amigo, por mais que tivesse uma amizade muito grande, ele não quis indicar o amigo, porque ele seria envergonhado, porque sabia que o amigo era mentiroso, não era confiável, e aquilo iria envergonhar ele, ia descredibilizar ele. Então ele não quis indicar. E você já parou para se perguntar como as pessoas te veem? Como as pessoas veem o seu caráter, a sua personalidade? Como de fato as pessoas elas falam de você quando você não está presente? Eu sei que existem pessoas que gostam de falar mal e realmente potencializam os nossos defeitos, mas a gente precisa entender que as nossas atitudes e comportamentos trazem consequências. E muitas das vezes nós estamos sendo envergonhados justamente porque nutrimos um comportamento negativo de mentir. Eu quero fazer algumas perguntas para você aqui, eu fiz umas anotações, eu gostaria que você avaliasse, meditasse se algumas dessas coisas você já fez, se você já fez todas elas, porque eu particularmente já fiz todas elas. E hoje eu olho e percebo o quanto eu estava cega, porque para mim era uma coisa muito natural. Eu tratava esses comportamentos como algo que era simples, eu falava, não tem nada a ver, sabe? Não vai fazer mal nenhum, não tem problema. Era assim que eu via. E eu quero convidar você nesse momento a meditar e a perceber se você também vem pensando dessa maneira. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e você vai respondendo daí, tá bom? Você já contou alguma história Você já contou alguma história que não era verdade só para ajudar um amigo? Já contou alguma mentira por causa de algum amigo, para favorecer algum amigo? Segunda pergunta. Para evitar alguma confusão, você não falou a verdade? Terceira pergunta. Você já disse que fez alguma coisa que você não fez só para não se sentir inferior às outras pessoas que estavam à sua volta falando que já fizeram? Eu vou repetir a pergunta. Você já disse que fez alguma coisa que você nunca fez só porque as pessoas que estavam à sua volta estavam falando que já fizeram? Próxima pergunta. Você precisava resolver uma coisa simples, mas se você falasse a verdade, você não conseguiria. Então, para conseguir resolver essa coisa simples, você preferiu contar uma mentira. Bom, eu acabei de fazer algumas perguntas para você. E essas perguntas, elas são perguntas que nos levam a avaliar o porquê muitas das vezes nós somos levados a mentir. A mentira ela se tornou algo tão simples que existem pessoas que elas se tornam doentes. Elas já não sabem mais falar a verdade. Elas vivem constantemente contando uma mentira atrás da outra. Existem pessoas que já conta tanta mentira que elas vivem essa própria mentira, ela já não sabe o que é de fato a verdade, porque ela já contou tanta mentira que ela vive isso. E isso verdadeiramente é uma manipulação espiritual maligna, para confundir você, para te envergonhar, para destruir a sua vida. Eu posso dizer a você que eu me senti muito envergonhada
quando eu comecei a enxergar qual era o meu comportamento no passado. Uma vez, eu vou contar uma coisa para vocês aqui como um testemunho. Uma vez eu estava inserida num relacionamento onde a pessoa ela mentia muito pra mim, ela me contava muitas, era uma mentira atrás da outra. E eu comecei a ficar de um jeito revoltado, que eu orava e eu falava pra Deus, Senhor, por que essa pessoa tá mentindo tanto pra mim? Eu não aguento mais, por que essa pessoa fica mentindo? Poxa, o que eu fiz pra merecer? E diante dessa circunstância, Deus, Ele me revelou, você foi uma pessoa que mentia, você era uma enganadora, você também fazia essas coisas. Hoje você está colhendo frutos do engano que você plantou no seu passado. Olha, é muito difícil a gente falar sobre isso, é um tapa na cara, né? É vergonhoso dizer, olha, eu menti, eu já fui mentiroso, já fui enganador. E quando a gente diz isso, é difícil. Mas é mais difícil ainda quando a gente continua. Porque hoje eu tenho coragem de dizer isso, porque Jesus me transformou, porque hoje eu já não sou mais uma pessoa mentirosa, que saio por aí contando histórias, mentindo, minto de graça, oculto coisas ou faço coisas para manipular situações. Mas existem muitas pessoas que ainda vivem assim e consideram isso normal. E por quê? Porque nós estamos inseridos num sistema que jaz no maligno. O inimigo de nossas almas, ele cria circunstâncias para nos fazer ter esse comportamento de uma maneira natural. Mas hoje o convite aqui é que você abra os teus olhos para você mudar o seu comportamento. E para isso, eu quero mostrar para você o que ele faz com a gente. Lembra que eu perguntei? Você já contou alguma história para alguma coisa, né? Alguma mentira para favorecer e ajudar um amigo? Pois é. O inimigo de nossas almas, ele descredibiliza o nosso valor. Ele faz a gente acreditar que a gente não tem valor. Ele tira o nosso valor, ele faz a gente acreditar que a gente é inferior e que para a gente ser aceito, a gente precisa adotar certas posturas. E uma delas, muitas das vezes, é fazer aquilo que não é certo para agradar os outros. E aí o que a gente faz? Muitas das vezes a gente mente, a gente testemunha alguma coisa que não é verdade apenas para agradar uma outra pessoa e ser aceito. Essa é uma estratégia maligna. E por mais que isso pareça um clichê na internet, porque hoje em dia todo mundo fala sobre isso, muitas das vezes a gente não percebe que estamos inseridos num cenário desse. Eu já falei nos vídeos anteriores, o inimigo de nossas almas, ele observa o nosso comportamento, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a nossa carência, ele sabe o que a gente tem medo, o que a gente gosta, o que a gente quer, ele sabe tudo, ele testa a gente o tempo inteiro, ele observa o que a gente fala, ele observa as nossas reações e com base nisso ele cria estratégias para nos colocar numa cilada. E aí você fala, mas Inara, por que o diabo quer tanto fazer isso comigo? O que o diabo ganha com isso? O diabo é o pai da mentira. Ele se alimenta das energias negativas, das sementes erradas. Aqui eu acabei de falar para você que o tema da mensagem é quem fala demais acaba pecando. E nós estamos falando de um ato de falar, quando nós usamos a nossa boca para contar uma mentira, para ser um falso testemunho muitas das vezes. Eu já fiz isso e eu acredito que muitas pessoas já fizeram, não sei se você já fez, mas avalie o seu comportamento, dá uma olhada no seu passado, nas suas circunstâncias, se você já fez isso. Porque às vezes o inimigo de nossas almas, ele é tão astuto que ele fala o seguinte, ele faz a gente mentir e depois ele faz a gente acreditar na mentira maior que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não estou fazendo mal para ninguém, é só uma bobagem. Aí é que está. Para sustentar uma mentira, geralmente nós precisamos contar outra. E para sustentar duas mentiras, precisamos contar uma mentira ainda maior. E quando nós vemos, nós já criamos uma confusão tão grande na nossa vida e na vida do outro, que o inimigo de nossas almas tomou força e poder para criar conflito e destruir relacionamentos. Olha, o que ele faz? Ele faz a gente acreditar que precisa mentir para ser aceito. Eu anotei aqui. Ele coloca medo na gente. Sabe quando a gente mente porque a gente tá com medo da reação da pessoa? A gente fez uma coisa e a gente fala, geralmente a gente faz isso quando é criança, né? Quebrei alguma coisa, eu não vou contar com a minha mãe, vou mentir porque senão ela vai me bater. A gente aprende desde pequenininho, de uma maneira opressora, a não falar a verdade por medo. E aí às vezes você não fala a verdade porque você está com medo da reação da pessoa. Aí você mente, você esconde, você muitas vezes inventa uma mentira e para sustentar essa mentira você precisa inventar outra. E olha só, a semente sendo lançada de maneira maligna e ele por trás dos bastidores, manipulando tudo isso, manipulando as suas emoções, te colocando numa armadilha onde muitas das vezes você acaba sendo envergonhado porque fica como mentiroso ou mentirosa. O inimigo das nossas almas,
ele mexe com as nossas emoções para deixar a gente inseguro. Lembra que eu fiz uma perguntinha agora? Você alguma vez já disse que você fez uma coisa que você não fez para não ficar por baixo? Pois é, geralmente quem faz isso são os adolescentes. Os adolescentes, eles estão no meio de um grupinho e aí o grupinho começa a falar de uma coisa legal que é todo mundo fazendo e aí esse adolescente não fez ainda, mas ele não quer ficar por baixo. Então, para não ficar por baixo, o que ele faz? Ele fala que fez e aí ele nutre mais uma mentira. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que todos nós, crianças, adolescentes e adultos, nós estamos inseridos num sistema que nos manipula constantemente para a gente pecar, para a gente mentir, para a gente se tornar um enganador. E às vezes isso se torna um hábito tão natural que a gente não se importa, a gente faz assim. Você já viu essa frase? Com certeza você já viu, não sei se você já vivenciou, mas eu já presenciei isso inúmeras vezes. Vai lá, fulano, fala que eu não estou. Vai lá, fulano, mente e fala que eu não posso agora. Fala que não tem, fala que eu não posso. E instruindo uma criança a mentir desde cedo. Você está mentindo e instruindo uma criança a mentir. E aí você fala, mas não tem nada a ver, eu não quero atender. Meu irmão e minha irmã, você pode simplesmente sair e falar, olha, agora eu não posso, estou ocupado. Olha, agora não dá, preciso fazer tal coisa. Mas para você não sair por errado, ou para você não sair como chato, você prefere sair como mentiroso. E isso é uma estratégia maligna para destruir as nossas almas e nos envergonhar. Perceba, na história do Joãozinho, ele não indicou por quê? Porque ele sabia que o amigo não era confiável. O amigo estava descredibilizado. E por quê? Porque contava mentiras. Essas mentiras que o diabo nos faz acreditar, muitas das vezes, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, só vou falar que não tô, não tem nada a ver. Aí a pessoa descobre que você não tá e já fica chateada. E muitas das vezes aquilo ali é algo que te descredibiliza. Sabe, às vezes você perde por estar mentindo, uma coisa que você acha bobagem. Fale a verdade, independente das consequências. Às vezes você vai precisar saber administrar, saber as palavras certas de falar, saber a hora certa de falar, como falar, para quem falar. Você entende isso? Mas tudo isso você pode buscar em Deus. O que você não pode é continuar nutrindo o comportamento de mentira, porque isso alimenta o inimigo de nossas almas. Em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Jesus ainda enfatiza, aqueles que mentem são filhos do diabo. Então nós precisamos adotar uma postura diferente para sermos filhos de Deus e não filhos do inimigo. Porque quando nós mentimos, nós estamos alimentando isso. Nós estamos potencializando a presença dele nas nossas vidas, abrindo brecha para sermos destruídos. E eu quero agora trazer para você algumas instruções bíblicas para que você possa trazer a luz para o seu comportamento. Se arrepender se você fez alguma dessas coisas e mudar isso de uma vez por todas para que o inimigo não tenha mais uma acusação. Porque eu posso te contar uma coisa? Muitas das vezes você vai fazer uma oração para Deus e você vai pedir alguma coisa para Deus, alguma coisa que você quer muito, mas você muitas das vezes não tem crédito espiritual porque está alimentando coisas malignas e aí o diabo ele usa isso contra você. Ao invés de você poder prosperar naquilo que você está pedindo, você está sendo impedido porque o diabo fala, não, aqui você não vai passar, porque você, olha o que você fez. Você fez plantação de mentiras, eu vou usar as mentiras contra você. Eu vou usar isso aqui contra você. Na história do Joãozinho, por exemplo, uma porta foi fechada na frente dele, por quê? Por causa da mentira que ele contava, por ser uma pessoa que não era confiável. Então nós precisamos, de fato, tomar um novo posicionamento. E para isso, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19, que diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aqueles que semeiam desentendimento entre irmãos. Você vê, aqui eu falei 7 coisas, mas 2 Deus repetiu. Testemunha que mente, língua mentirosa. Olha, Deus, ele não aprova as mentiras. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas Deus conhece meu coração. Gente, Deus conhece nosso coração mesmo. E ele sabe quando a gente está ali
querendo tomar vantagem, por isso que a gente mentiu. Ele sabe quando a gente está tão carente que a gente quer só ser aprovado e por isso que a gente mente. Ele sabe quando a gente está sendo malandro mesmo e quer se aproveitar e por isso que a gente mente. Ele sabe quando a gente está fazendo uma coisa errada e ficou com medo e mentiu por causa disso. Deus conhece o nosso coração mesmo. O que a gente precisa aqui agora nesse momento é parar de tampar o sol com a peneira e tentar parar de arrumar argumentos para continuar com um comportamento que faz mal pra gente, porque muitas das vezes as coisas ruins que estão acontecendo à sua volta estão sendo nutridas por um comportamento de uma pessoa que mente. Ou seja, descredibilizada, uma pessoa que não tem caráter. Ninguém confia numa pessoa mentirosa. Ninguém confia numa pessoa sem caráter. E aí você fala, nossa, Inara, você está querendo dizer que eu sou um sem caráter? Meu irmão e minha irmã. Quando a gente não constrói o nosso caráter em Cristo, nós somos sem caráter. Eu já fui, durante muito tempo, antes de conhecer Cristo, eu era uma pessoa sem caráter. Eu era uma pessoa manipulada. Sabe o que significa ser sem caráter? É uma pessoa que não tem valores convictos e é manipulado por estratégias tanto espirituais quanto pela sociedade. O que fala a gente vai atrás, o que está mais favorável a gente aceita. Ah, isso aqui me favorece, então eu aceito. Ah, isso aqui me favorece, então eu aceito. Isso significa que você não tem valores convictos, você não fala não para as coisas, você fala sim para tudo que te favorece. E essa é uma pessoa que não tem um caráter. Quando a gente busca Jesus, quando a gente começa a aplicar os valores bíblicos na nossa vida, nós passamos a construir um caráter, passamos a colocar valores nas nossas atitudes. E partindo disso, nós adotamos uma nova postura, semeamos novas sementes e temos novas colheitas. As pessoas passam a acreditar naquilo que a gente fala, as pessoas passam a credibilizar a nossa postura, nós passamos a ser pessoas com caráter. Então o conceito aqui, olha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, esse exercício que a gente faz não é um exercício prazeroso, é desconfortável descobrir que a gente não é assim tão santinho, que a gente não é assim tão dono da razão, é desconfortável descobrir que a gente tem inúmeras falhas e que muitas das coisas que a gente não gosta na nossa vida é consequência das nossas próprias falhas. É desconfortável, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo com muito amor, olha, Jesus ele me ensinou, ele foi misericordioso comigo, sabe? Eu falo para Jesus, eu falo, Senhor, ainda bem que o Senhor teve misericórdia, porque se o Senhor fosse me castigar por tanto de falha que eu tive na minha vida, eu não estava mais aqui hoje. Então eu digo a você que está me ouvindo, o Senhor ele tem as instruções certas para mim, ele tem as instruções certas para você, e se ele nos traz a essa correção, a palavra dele diz, ele corrige quem ele ama. Se ele nos traz a essa correção é porque ele te ama, é porque ele me ama, é porque ele quer nos conduzir num caminho certo. Se Deus não nos amasse, ele deixava o inimigo de nossas almas nos destruir, porque o inimigo ele é muito estratégico, ele consegue fazer a gente ir pelo caminho errado. Bom, eu quero trazer para você também Provérbios 12, 17, para não me estender aqui. Provérbios 12, 17 diz assim: a testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentira. Gente, somente uma pessoa que não se importa com a própria imagem, com a própria honra, gosta de ser uma testemunha mentirosa. Porque se essa pessoa for pega mentindo, ela vai ser envergonhada. E nenhum de nós queremos ser envergonhados. Nenhum de nós queremos ter a nossa honra jogada no lixo. Nós não queremos passar por uma situação em que nós sejamos constrangidos. A gente quer ser uma pessoa que todos veem com respeito e se inspira. Então que nós possamos hoje, através dessa palavra, entender que uma pessoa que mente para favorecer um amigo é uma testemunha falsa. E nós não queremos ser falsos, nós não queremos ser mentirosos, nós queremos ser instrumentos de Deus, pessoas que dão exemplo, pessoas que inspiram outras pessoas, é isso que nós queremos ser, não é mesmo? E aí, para finalizar, eu vou compartilhar com você Efésios 4:25, que diz o seguinte: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Quando o autor ele fala isso aqui, ele está dizendo, olha, nós somos todos iguais, todos passamos pelo mesmo sofrimento, todos nós passamos momentos de dificuldade, todos nós temos que lutar contra o inimigo que cria estratégia para fazer a gente mentir, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, todos nós devemos buscar o perdão para não caminharmos envergonhados, todos nós. Não é porque eu estou aqui agora, nesse momento, compartilhando com vocês o ensino bíblico, que eu sou melhor, eu não sou melhor, muito pelo contrário, é porque Jesus usou muito a misericórdia dele na minha vida, que ele me convidou a trazer para
vocês instruções que mudaram a minha vida. Então eu convido você que está me ouvindo nesse momento a adotar um novo posicionamento. Se em algum momento você mentiu, precisou mentir, olha, fale a verdade, peça perdão a Deus. Sabe, você vai falar, mas Inara, eu sou muito orgulhoso, eu não tenho coragem. Então ora. Chega para Deus e ora, porque olha, eu vou falar para você, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, eu tinha dificuldade de reconhecer os meus erros, eu não tinha coragem de falar a verdade. Eu tinha uma vergonha tão grande de ficar desonrada, de ficar envergonhada. Então eu falava para Deus, Jesus, eu não tenho coragem. E aí eu falava e eu orava até que Jesus me conduziu ao arrependimento. E pela graça de Deus nós vamos ser transformados. E paramos de mentir. E não precisamos mais ficar sendo aceitos de uma maneira manipulada pelo inimigo de nossas almas. Ele já não vai conseguir mais usar medo, insegurança, aprovação. Ele já não vai mais conseguir articular armadilhas para fazer você mentir, porque ele perde a força mediante o poder de Deus. Então o meu convite hoje a você é corrija, pare nesse momento de contar mentira, porque vai existir novas circunstâncias. Eu tô falando para você porque todos os dias o inimigo coloca na nossa frente uma cilada, mas se a gente estiver fortalecido em Deus, a gente vai parar com isso. Então que você possa, a partir desse momento, abrir os teus olhos, identificar quais esses comportamentos que você fazia, mas que você não quer fazer mais, porque você não quer ser mais uma pessoa descredibilizada, uma pessoa considerada, uma pessoa que não é confiável. Que a partir de hoje você possa orar, pedir perdão a Deus e adotar uma nova postura, para que assim você possa ser uma pessoa respeitada entre os demais. Olha, ore mais e mais, ore constantemente, porque às vezes o inimigo ele faz a gente ficar viciado na mentira e às vezes a gente não percebe que está mentindo, e só o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir a essa libertação. Gente, escuta isso que eu vou te falar para finalizar a mensagem. A gente precisa orar. Não basta apenas ouvir só essa mensagem, responder as perguntinhas e colocar o caderninho de lado. Não. É necessário orar por você mesmo. Se você vem fazendo esses devocionais e você está sentindo dificuldade de se transformar, de mudar, você reconhece que muitas das vezes você acaba se pegando, fazendo o mesmo comportamento, anota no papel, vai diante de Deus com esse papel, coloca na frente do Senhor e fala, Senhor, a tua palavra diz que para ti não há nada impossível. Me ajuda, Senhor, a ser liberto desse comportamento que vem me prejudicando, que me faz pecar, que me afasta do Senhor, que dá legalidade para o inimigo me prejudicar. Ore mais e mais pela sua vida, mas não desista de ser transformado, porque uma vez que Deus começa a fazer uma transformação na sua vida, você passa a viver uma nova fase, você é um novo ser humano e não tem, riqueza maior do que você olhar para você mesmo e ver o agir de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar você agora a fazer as perguntas. Se você é novo aqui, todas as vezes que a gente faz um devocional, eu coloco umas perguntinhas, eu vou colocar umas perguntinhas aqui na tela. Printa a tela, pausa, copia e responde essas perguntas aí. Essas são perguntas para você meditar na palavra do Senhor. E aí a palavra que você vai meditar é essa que a gente conversou aqui, Provérbios 6, do 16 ao 19, Provérbios 12, 17, Provérbios 12, 19, Efésios 4, 25 e João 8, 44. Eu sei que são muitas palavras, mas deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Pergunta para Deus, Senhor, o Senhor está aplicando esse tema à minha condição atual? E deixa Deus te mostrar, deixa Deus te moldar, Ora e permita que através desse exercício aqui, desse devocional, você possa tomar um cálice de integridade. E Nara, o que é um cálice de integridade? É quando a gente aplica a palavra de Deus, é quando as nossas palavras são confirmadas com as nossas ações. Isso constrói honra, isso constrói credibilidade. E eu tô aqui amanhã de novo para mais um devocional. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Eu espero você.